Que possamos abrir as nossas Bíblias, possamos meditar na palavra do nosso Deus. Mateus capítulo de número 5. Essa noite nós vamos tornar aí o tema acerca das bem-aventuranças. Nós temos já em outros momentos refletido no Sermão do Monte, sermão este pregado pelo maior de todos os pregadores, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo então para que você possa abrir a sua Bíblia. Os nossos irmãos que estão em casa também peguem suas Bíblias, para que possamos meditar na palavra do nosso Deus. Mateus capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 6, assim nos diz a palavra do Senhor. Vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feche teus olhos, nós vamos orar. Rogar ao Senhor para que nos conceda a iluminação, o entendimento da sua palavra. Pai Celestial, nós queremos nos quedar aos pés do Senhor e ouvir o teu ensinamento. Queremos ouvir a tua voz falar conosco por meio da tua santa palavra. Ó Deus, mas muitas vezes o nosso coração é carregado de tantas coisas, a nossa mente vagueia em tantos pensamentos, mas certo o teu Espírito, que é poderoso para falar na palavra que o Senhor mesmo inspirou. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor tome os nossos pensamentos cativos a Cristo, para que possamos compreender a tua palavra. Ó Deus, nos conceda iluminação, entendimento, que o Senhor possa inclinar o nosso coração a ouvirmos a tua voz e dar todo o louvor ao nosso Deus, o Deus Trino. Abençoe os teus filhos, ó Pai, nos abençoe, e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos o cenário à nossa volta, nós devemos chegar à conclusão que as coisas não vão tão bem assim. O cenário é caótico e as coisas vão de mal a pior. O que poderíamos falar sobre a justiça nos nossos dias? Nessa manhã aqui, alguns irmãos estavam comentando, e isso me fez lembrar na hora de meditar nessa palavra, que nós vemos tanta injustiça. Nós clamamos ao Senhor para que se compadeça. Nós olhamos o cenário político à nossa volta e a gente não sabe nem mais o que dizer. Quanta injustiça, quanta roubalheira. Quando nós olhamos para o estado do Rio de Janeiro, a situação é calamitável, é deplorável. A todo tempo os nossos olhos são levados a ver as pessoas más se dando bem. Aquela pessoa repleta de maldade. Parece que o mal muitas vezes impera à nossa volta. E nós ficamos, Senhor, o que nós vamos fazer? Será que há uma perspectiva de melhoras? Talvez você pode ser até um entusiasta dizendo o seguinte: as coisas vão melhorar. Mas, meus queridos, se a palavra do Senhor se cumpre, e ela está se cumprindo, as coisas não vão melhorar. Às vezes somos até deslocados a pensar que a solução para o nosso mundo esteja numa boa educação. Mas uma boa educação não vai resolver o maior dilema da humanidade. Porque todos os problemas que existem no mundo, meu querido, têm uma fonte.
E nos faz lembrar Gênesis capítulo 3, o pecado do homem. E nós bem sabemos que só há uma solução para o pecador, é o Senhor Jesus. Só há uma solução para esse mundo, é Deus redimi-lo. É haver a restauração de todas as coisas. O único lugar onde nós vamos ver, meus queridos, a justiça sendo feita de uma forma plena, perfeita, será nos novos céus e nova terra. E a razão de tudo isso é por causa do pecado do homem. E quando nós falamos a respeito de justiça, e se tocarmos nessa temática por aí, cada um vai dizer alguma coisa do que ele acha que é justo. E eu te digo, meu querido, que o mundo não tem um referencial daquilo que é justo, a não ser que o mundo olhe para Deus. Olhe para a sua palavra. Nele e na sua palavra nós encontramos o verdadeiro referencial daquilo que é justiça. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O versículo de número 1 diz que, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos. Nesse cenário está Jesus ensinando os seus discípulos. Ali, aprendendo do mestre e as multidões ouvindo. Quando nós lemos essa passagem, o evangelho aqui de Mateus capítulo 5, nós bem nos lembramos que Mateus escreveu para os judeus. E nós bem lembramos também que o foco do evangelho de Mateus é apresentar Jesus Cristo como o rei. Mas o mestre, o grande rei, está ensinando. E é por isso que nós devemos encarar o Sermão do Monte como os parâmetros, os princípios, daqueles que agora são cidadãos desse reino. Um reino que tem uma particularidade, uma justiça perfeita, pois ela é promulgada por um rei perfeito. E quando nós olhamos aqui em Mateus capítulo 5, quando nós olhamos todo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, nós encontramos os princípios, os parâmetros, daquilo que realmente é coerente, daquilo que é justo. A palavra aqui nos aponta para o verdadeiro referencial daquilo que é justo. Porque o que nós encontramos, meus queridos, em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, no Sermão do Monte, o sermão proferido por Jesus, nada mais é do que um resumo de toda a lei. Nós já aprendemos, por exemplo, no versículo de número 3, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos recordamos que aqui os humildes de espírito se refere àqueles que reconhecem o seu estado de pecado, o seu estado de miséria espiritual, e conscientes de quem eles são, pecadores diante de um Deus justo, de um Deus santo, eles então choram pelos seus pecados. E o versículo de número 3 diz que esses serão consolados, uma vez reconhecendo quem eles são: pecadores, indignos desse rei maravilhoso. Mas é impossível ao homem reconhecer o seu estado de miséria espiritual, a não ser que o próprio Deus transforme o seu coração, regenere o seu coração, o faça enxergar essas coisas. Nós bem aprendemos também no versículo de número 5, quando o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós aprendemos aqui a olhar para o exemplo de mansidão, que é o Senhor Jesus Cristo. A sua abdicação, Ele que abriu mão dos seus direitos, das suas prerrogativas. Sendo Senhor, se torna homem, se torna servo, se humilhando até a morte e a morte de cruz, por causa da sua obediência ao Pai. E nós aprendemos que a mansidão aqui significa se submeter,
abrir mão dos direitos, se submeter ao senhorio de Cristo. Isso que é aprender, isso que é ser manso. Mas agora nós encontramos uma outra bem-aventurança. A palavra do Senhor nos diz no versículo de número 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A grosso modo, meus queridos, nós encontramos aqui aquilo que podemos considerar como as duas maiores necessidades do ser humano. Necessidades que são essenciais: comer e beber. Fome e sede. Seria impossível qualquer um de nós vivermos sem comer e sem beber. E o Senhor Jesus está dizendo aqui a respeito de uma fome e de uma sede. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede. Aqueles que reconhecem que isso aqui é algo essencial para as suas vidas. E o que é essencial aqui, irmãos? Ter fome e sede de justiça. E nós devemos ampliar aqui, irmãos, o conceito de justiça. A princípio, o autor aqui não está falando na questão da justificação. Bem que poderíamos linkar, e nós vamos fazer isso. Mas está falando de uma forma mais ampla, a questão da justiça. Eu quero convidá-lo, meu querido, para que possamos olhar essa palavra justiça, nesse contexto aqui, de três maneiras. Em primeiro lugar, pensarmos a respeito de uma justiça que está fora de nós, que nos remete à nossa relação com Deus. No segundo lugar, eu quero te convidar a pensar a respeito de uma justiça que está dentro de nós, que está sendo operada em nós, por Deus. Isso nos faz pensar na nossa relação conosco, a respeito do meu interior. Me faz pensar a respeito de como eu estou vivendo como cidadão do reino, sobre o meu caráter, sobre a minha vida. Pois eu sou um cidadão do reino. Mas há um terceiro aspecto aqui de justiça. E muitos foram levados ao longo da história a olhar apenas por uma relação social. Bem que poderíamos dizer que isso aqui também diz sobre isso. Fala a respeito da nossa relação com Deus, fala a respeito da relação conosco mesmo, dentro do nosso interior. Nos convida a pensar na nossa relação, a maneira como temos vivido na sociedade. Lembremos também que nós não podemos tratar o Sermão do Monte, essas bem-aventuranças aqui no Sermão do Monte, de uma maneira isolada. Já aprendemos que isso aqui fala sobre um caráter que é espiritual. Não são coisas que nós aprendemos no banco de faculdade, ou somos instruídos em casa. Isso aqui está falando de virtudes concedidas pelo Espírito Santo. Porque sem a operação do Espírito Santo, meus queridos, você pode ler esse belíssimo sermão quantas vezes você quiser. E a conclusão que você sempre chegará é o seguinte: é impossível viver da maneira que o Senhor Jesus está ordenando aqui. É impossível viver como um cidadão desse reino. É impossível vivermos em conformidade com essa justiça. É por isso que todas as vezes que eu me aproximo a esse texto, meus queridos, eu tenho a convicção de que o Senhor Jesus está falando para aqueles que já são cidadãos do reino. Eles são bem-aventurados porque eles têm fome e sede de justiça. Lembre-se que o Senhor Jesus havia dito que se a nossa justiça não excedesse a dos fariseus, de maneira alguma nós entraríamos no reino dos céus. Quando nós falamos sobre fome e sede aqui, nós nos lembramos que Jesus havia dito que a comida dele era fazer a vontade do Pai.
Mas eu quero ampliar com os irmãos essa ideia de justiça aqui. Quando nós falamos sobre uma justiça em termos da nossa relação com Deus, precisamos lembrar, irmãos, de quem nós éramos. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3, do versículo 9 ao versículo de número 18. Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo de número 18. O apóstolo Paulo assim nos diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando o Senhor Jesus diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, em primeiro lugar nós precisamos ter em mente acerca da nossa relação com Deus. A própria palavra nos diz que não há um justo sequer. E é claro que Paulo está falando aqui antes dele tratar da doutrina da justificação. E quem testifica a respeito disso aqui é o próprio Deus em sua palavra. Que olhou do céu e não havia nenhum justo, não havia quem buscasse a Deus. Todos estavam extraviados. Isso nos faz lembrar que a palavra nos diz a respeito do que é a nossa justiça própria. São como trapos de imundícia. Seria impossível o pecador se justificar diante de Deus por causa das suas próprias ações, pelos seus próprios méritos. Mas no capítulo de número 3, Paulo vai falar de uma justiça que é imputada a nós, acreditada em nós, por meio de Cristo, pela fé em Cristo. Uma justiça que não é a nossa, mas a justiça de Cristo. Aquilo que Cristo fez, o Pai por graça e misericórdia, sobre aqueles que agora têm fé em Cristo como Senhor e Salvador, a estes é imputado essa justiça. E nós lembramos aqui, meus queridos, sobre a nossa relação com Deus. Quando eu digo que esse sermão aqui, a princípio, falando sobre as bem-aventuranças, o Senhor estava falando para aqueles que já eram cidadãos do reino, os faziam lembrar de uma justiça. Eles só eram cidadãos do reino, só eram considerados como filhos de Deus por causa dessa justiça que foi derramada sobre o povo. Uma justiça que não estava neles. Nós somos convidados a pensar sobre isso em primeira mão. Por que é necessário vivermos esses padrões tão elevados que nós encontramos aqui no Sermão do Monte? Por causa dessa obra que foi realizada em nós. Por causa dessa justiça que foi imputada a nós. A justiça de Cristo que foi colocada na nossa conta. Porque nos lembremos, irmãos, que por causa dessa justiça, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Servos do Senhor Jesus Cristo. Se tornamos cidadãos dos céus. Se tornamos cidadãos do reino. A princípio, por causa dessa justiça. Mas eu creio que o foco aqui do autor não era falar a respeito da doutrina da justificação, da justiça imputada. Eu só falei sobre isso para que possamos entender a segunda parte aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
há um outro aspecto. Lembremos que, em primeiro lugar, quem efetuou a justiça a nós, imputou a nós? Deus. Acreditou na nossa conta os méritos de Cristo. Por causa de Cristo nós somos salvos, somos filhos, somos cidadãos do reino. Tranquilo? Essa é a primeira parte. Agora, qual a implicação disso? Lembre-se que esses textos, esses versículos estão conectados de uma maneira muito inteligente. Somente aqueles que são cidadãos do reino, que experimentaram um novo nascimento, foram regenerados. Somente esses são os humildes de espírito, somente esses vão chorar por causa dos seus pecados, e somente esses vão pensar a respeito dessa fome e sede de justiça. No sentido de que o fato de sermos filhos de Deus vai gerar agora no nosso coração uma preocupação de como vivermos como cidadãos do reino. Há uma conexão aqui. Seria mais ou menos assim: olha, eu agora sou filho de Deus, sou cidadão do reino, eu compreendo essa justiça que foi acreditada, imputada, essa justiça de Cristo, mas agora, como eu vivo? Como eu me comporto? Quais são os parâmetros para mim como cidadãos do reino? Se eu entendo que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Rei, que Deus é o meu Pai, quais os padrões desse Pai Celestial para mim? E nós encontramos isso sendo ministrado em todo o Sermão do Monte. A maneira de viver de um filho de Deus. E quando eu falo sobre a nossa relação conosco mesmo, essa relação interna, estou falando para aqueles que são cidadãos do reino, essa relação interna nos faz pensar todos os dias o quanto nós estamos aquém do que deveríamos ser. Você se lembra que a palavra nos diz que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, jamais nós entraríamos no reino dos céus. E como que era a maneira dos fariseus viver a justiça, praticar a justiça? Somente pelo ensino. Mas não havia uma coerência no sentido daquilo que se ensina e naquilo que se vive. A ponto de Jesus muitas vezes é o seguinte: olha, fazei tudo o que eles vos dizem, mas não sejais como eles. Porque eles ensinam, mas não praticam, eles ensinam, mas não vivem isso. Colocam duras cargas sobre os outros, mas eles mesmos não carregam. E quando o Senhor Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a dos fariseus, o Senhor Jesus está falando sobre a prática de vida, sobre a conduta como cidadãos do reino, sobre aqueles que conhecem a legislação desse reino e vivem segundo as leis desse reino. Está falando a respeito daqueles que agora, como cidadãos do reino, vão fazer tudo para agradar o seu Senhor. Nós devemos pensar seriamente sobre isso, irmãos. A todo tempo, até então, nós temos visto a primeira bem-aventurança, os humildes do Espírito, esse trabalho que o Espírito Santo faz em nós e nos tornar cada vez mais convictos. Nós vemos uma outra reação aqui, daqueles que conhecem o seu estado, eles choram por causa dos seus pecados, ansiando, né, por esse libertador, por esse Senhor. Mas nós vemos aqui um momento, uma ênfase diferente nesse texto. Algo que nós devemos fazer. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Nós precisamos viver como quem realmente é cidadão do reino. Assim como nós ansiamos todos os dias nos satisfazer em comer, em beber, e entender aí que isso é essencial, sem isso nós não podemos viver. O Senhor Jesus está nos convidando a pensar assim: olha, a minha justiça
é a minha lei, é a minha palavra, são os meus princípios, são os meus valores. Vocês que são cidadãos do reino, vocês precisam ter fome disso. Vocês precisam ter sede disso. Precisa ser o seu anseio todos os dias. E eu volto a te dizer, meus queridos, a solução para esse mundo decaído não está na justiça dos homens, mas na justiça de Deus. Imagine um mundo repleto de filhos de Deus, de servos do Senhor, de verdadeiros cidadãos do reino, vivendo e deixando transparente o caráter de Cristo nesse mundo. Você já imaginou o que seria isso? Se você começar a relacionar todos os problemas desse mundo, a maneira vil como o homem tem vivido, a sua maldade, todas as transgressões, tudo é proveniente do coração pecaminoso do homem. E a gente viu o que Deus faz em nós. Ele muda a nossa vida por meio de Cristo. E é claro que muitas vezes nós ficamos inquietos como cidadãos do reino, quando reconhecemos que nós não temos vivido em conformidade com a legislação desse reino. Não temos vivido esses princípios. Mas nós não podemos esquecer de que está acontecendo em nós uma operação divina. Uma transformação ainda está acontecendo em nós. Nos convida a pensar sobre a obra da santificação, daquilo que o Espírito Santo está produzindo em nós. Se eu te perguntasse aqui, meu querido, o que é céu para você? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu muitas vezes. Alguns são levados a pensar no céu como um lugar apenas espiritual, acima das nuvens. Alguns são levados a pensar que os céus serão aqui, novos céus e nova terra. E muitas vezes ficam se degladiando sobre essas perspectivas, sobre o que é céu. Mas a conclusão que eu sempre me firmo é que independente aonde for o céu, aonde for a eternidade, será um lugar que não haverá pecado. Pois o problema da humanidade é pecado. Deus havia criado tudo perfeito, tudo bom. Criou o homem muito bom. E o grande dilema da humanidade é o pecado. Esse texto nos convida a pensar sobre fome e sede de justiça, para pensarmos a maneira como temos vivido em termos de cidadãos do reino. Temos vivido em conformidade com essa justiça, com esse padrão? Talvez você chegue à conclusão que não. Paulo, em muitos momentos, chegou à conclusão que não. Mas ele estava prosseguindo. E nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. O texto aqui nos diz claramente no versículo de número 13. E eu quero fazer um link com o versículo de número 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Isso aqui refere-se a ter fome e sede de justiça. Nos convida a pensar na nossa relação com Deus,
nos convida a pensar sobre como temos vivido agora como filhos de Deus. Será que as nossas obras, as nossas ações, deixam bem claro que somos estes que têm fome e sede de justiça? Ou temos tão somente nos deleitado naquilo que é injusto, naquilo que é pecaminoso? Irmãos, pense bem aqui acerca do que está nos dizendo aqui o versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram. Aqueles que são humildes de espírito devem viver constantemente chorando, lamentando por causa dos seus pecados, porque ele é um cidadão do reino, ele é um filho de Deus, ele é um servo do Senhor Jesus Cristo, e a cada manhã ele é despertado com a lembrança de que ele ainda está muito aquém do que ele deveria ser. Seria um choro que nos visita a cada manhã, mas que ao lembrar, nós seríamos consolados. Você tem fome e sede dessa justiça? Deveríamos pensar sobre isso. Há uma outra característica que devemos considerar aqui sobre justiça. Fome e sede de justiça. Lembre-se que a princípio eu falei dessa justiça em termos da nossa relação com Deus. Nos lembramos então da obra que Deus fez em Cristo Jesus em nós, uma justiça acreditada em nós. Falar sobre ter fome e sede de justiça nos levou a pensar num segundo momento de relacionamento conosco mesmo. Uma vez sendo justificado, nós entendemos que é um Santo Espírito que está trabalhando em nós. E devemos pensar todos os dias, a cada manhã, sobre como temos vivido em termos de sermos cidadãos do reino. Mas há um outro aspecto aqui, e talvez alguns focam somente nesse aspecto. É uma justiça que diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Uma justiça que diz respeito na nossa relação como filhos de Deus, mas também com o mundo. Quais as nossas ações no mundo? Eu não me canso de ensinar, meus queridos, que nós, como cristãos, deveríamos sermos os melhores na sociedade, em termos de ser uma pessoa amorosa, generosa, bondosa, honesta, ser um bom trabalhador, ser um bom pai, um bom filho, uma excelente mãe, um excelente estudante. Sabe por quê? Porque essa nossa vida com Deus tem implicações também em relação ao próximo. A maneira como nós vivemos na sociedade. Exatamente isso que o Senhor Jesus está ordenando aqui aos seus discípulos, aos cidadãos do reino. As vossas obras precisam brilhar diante dos homens, para que todos vejam as suas ações, a sua obra, a sua vida, a sua conduta, e possam então glorificar a quem? O vosso Pai Celestial. Essa ideia, irmãos, não é cabível para nós, essa ideia, olha, aquilo que eu sou, a maneira que eu vivo, importa só para mim, para Deus, e ninguém mais tem nada a ver com isso. Isso é mentiroso, isso é maligno. Nós somos convidados, ordenados e exortados como cidadãos do reino a vivermos de modo exemplar na sociedade. Porque nós devemos ser considerados como aqueles que têm fome e sede de justiça. Qual é a sua atitude quando você vê injustiça sendo cometida? Nós que somos cidadãos do reino jamais podemos olhar para isso e olhar com bons olhos. Deveríamos nos posicionar em relação a tudo aquilo que é injusto. Só que isso tem se tornado normal aos olhos de muitos cidadãos que se dizem cidadãos do reino. Meus queridos, você quer ver algo que me tira do sério? É quando eu vejo as pessoas postando alguns vídeos assim, olha, de um cidadão que
achou a carteira do outro e entregou. Aí coloca-se os vídeos e aquele monte de comentário, porque isso está se tornando algo anormal. Você estender a mão para ajudar alguém, isso é algo anormal. Você ser honesto é anormal. E eu fico preocupado, irmãos. Eu fico assim, Senhor, será que se muitos dos seus servos forem colocados em testes, eles serão honestos? Eles serão íntegros? Eles serão coerentes na sociedade, na maneira de viver? Você, como filho de Deus, quando tem visto tanta maldade, que o nosso cenário é terrível. Isso deveria fazer você se contorcer por dentro. Mas levar você a atitudes. Nós estamos numa cultura, irmãos, onde a gente vê as coisas e achamos que isso nada importa. Não é comigo. As nossas obras precisam brilhar, para que o nome do Senhor seja glorificado. As nossas ações precisam ser excelentes, em relação a quem nós somos. Se fôssemos considerar a cada manhã o que Deus fez em nós, em Cristo Jesus, irmãos, a cada uma das nossas ações, em termos de ações justas, em vivermos em conformidade com a lei de Deus, não seria algo tão anormal assim. Seria tão somente uma resposta coerente em relação àquilo que você é, aquilo que você diz ser. Nós precisamos ansiar por isso. Nós somos chamados a não nos conformarmos, irmãos, com esse século. Estou falando que a gente tem visto tanta injustiça, tantas coisas ruins, que a gente lê os noticiários. Muitas vezes a gente é levado a pensar que tudo isso é normal. A gente deveria ser conduzido a pensar, ó Deus, olha o estado de miséria do homem. Ó Deus, se o Senhor não tivesse mudado a minha vida, a minha sorte, eu seria um desses. Estaria praticando todo tipo de coisas inconvenientes. Isso deveria nos levar a pensar o seguinte: olha Deus, eu preciso pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder do Senhor para transformar a vida de pessoas. Se há que a educação não pode transformar a vida de ninguém, fazê-lo uma pessoa melhor, redimida, só o Evangelho pode. Eu preciso pregar o Evangelho com palavra e com a minha vida. Deveríamos ansiar por isso. Meus queridos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não seríamos tão diferentes que as pessoas que nós condenamos, que eles são tão terríveis. Se o Senhor não tivesse tido compaixão de nós, você faria coisa que até mesmo você duvida. Nós faríamos. Mas Deus nos concedeu graça e misericórdia. Nos concedeu o privilégio de sermos cidadãos do reino. Amém? E como cidadãos do reino, nós precisamos ter fome. Nós precisamos ter sede. Não da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. Agora, há uma outra coisa nessa bem-aventurança que nós precisamos considerar. Olha só o versículo de número 6 novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ok, nós entendemos o que é isso. Mas olha a segunda parte. Porque serão fartos. Se você for considerar a palavra justiça nos 3 aspectos que nós trabalhamos aqui essa noite, sobre a sua relação com Deus,
Como você se sente farto, saciado, cheio, transbordante, pensando todos os dias, olha que coisa maravilhosa Deus fez em mim, em Cristo Jesus. Sou um servo, sou um redimido, sou um filho de Deus, sou um cidadão do reino. Isso traria prazer ao teu coração. Você seria saciado a todo tempo. Agora pense como você seria saciado, seria farto, pensando no aspecto da justiça, nessa segunda relação, ou seja, mais introspectivo, ou seja, em relação a você mesmo. É você a cada manhã ser convencido de que você está aqui, mas você tem a certeza de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em você para transformá-lo, santificá-lo todos os dias. Você entra no estado assim, de não se conformar com a maneira como você tem vivido, mas você olha e sabe que o seu Redentor, aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para terminar. Isso faz nos sentirmos que mesmo reconhecendo que somos pecadores, isso nos torna saciados no sentido, eu sei, o meu Deus é poderoso para me apresentar naquele dia de uma maneira santa, perfeita. Ele é poderoso para nos guardar de todos os tropeços da vida. É o Deus que está trabalhando em nós, dentro de nós. Não sei quanto a você, meu querido, mas isso traz alegria ao meu coração. Porque ao saber a respeito da santidade de Deus, a respeito desse Senhor, desse Rei tão maravilhoso aqui, se eu fosse um cidadão do reino, e pensasse a cada momento que todas as mudanças de vida deveriam ser produzidas por mim mesmo, tão somente pela minha força, irmãos, eu entraria em desespero. Mas ao lembrar disso, eu penso, graças a Deus que tem nos dado vitória em Jesus Cristo. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Como eu me sinto saciado, irmãos, nesse terceiro aspecto, olhando a nossa vida, o nosso relacionamento agora de uma forma mais ampla para com o nosso próximo. Não sei se você já questionou, com certeza você deve ter feito isso. Se o salmista no Salmo 37 já questionava isso, a maneira como o ímpio prosperava e se dava bem, nós não seríamos diferentes em não fazermos. E a gente vê essa inquietação do salmista no Salmo 37. Parece que o justo prospera, o ímpio se dá bem, aquele que sempre faz o mal. Aliás, essa foi as grandes questões, se a gente olhar para o Antigo Testamento. Se você olhar no contexto de Malaquias, é assim. Vários salmos você vai encontrar isso. Sobre essa inquietação do Filho de Deus em olhar e ver que aparentemente o mal está prosperando. E aquele que faz o que é incorreto se dá bem. Quando nós pensamos na nossa relação para com o nosso próximo, e nós vemos tantas injustiças à nossa volta, nós precisamos sempre ter em mente e nos fartar dessa verdade. A justiça dos homens sempre falhará, mas a do nosso Deus, não. Todas essas impunidades que você tem visto, no nosso contexto, no seu bairro, no seu município, no seu estado, no nosso país, no mundo afora, todos esses homens maus, um dia eles estarão diante do trono daquele que julga retamente. Um juízo incorruptível, impossível de ser subornado. E eu preciso me sentir farto em saber que em meio a tantas injustiças, eu como cidadão do reino estou fazendo a minha parte. Talvez você esteja inconformado com tanta injustiça que você tem visto, e talvez tenha se conformado tanto no sentido de achar que tudo isso é normal.
Não é, irmãos. Nós não podemos olhar para isso com bons olhos. Nós precisamos nos sentir saciados em saber que há uma justiça verdadeira sobre nós. Há um princípio de lei justa, perfeita, ao qual nós somos chamados a viver, a observar. E isso aqui precisa nos saciar. Quando eu olho esse mundo caótico, irmãos, esse mundo que vai de mal a pior, se nós olharmos fora do crivo, daquilo que Deus está fazendo, não há esperança para nós. Mas quando eu olho tudo que está acontecendo, esse alto índice de maldade, eu tenho sido conduzido a pensar que tudo está acontecendo conforme Deus quer que aconteça. Entretanto, eu preciso cumprir com o meu papel como cidadão do reino. Eu preciso viver como alguém que tem fome e sede de justiça. Ao ver a injustiça, não se conformar. Ao ver a oportunidade de agir justamente, conforme os preceitos do Senhor, eu preciso agir como cidadão do reino. E que possamos nos fartar dessas verdades. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Todas as vezes que nós pensamos a respeito das bem-aventuranças, nós sempre conectamos com o aspecto de ser feliz. Talvez você, como filho de Deus, acha que é impossível ser feliz aqui. Mas se nós somos chamados para sermos bem-aventurados ao ter fome e sede de justiça, se a palavra do Senhor diz que nós seríamos fartos, seríamos saciados, nós precisamos descansar na justiça do nosso Rei. E isso vai nos proporcionar felicidade, prazer. Nós seremos abençoados. Que possamos rogar ao Senhor que a cada manhã, a cada momento da nossa vida nos torne conscientes dessas verdades. Pai, nós queremos rogar a Tua misericórdia sobre nós. Nós que somos Teus filhos, cidadãos do reino, rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Ó Deus, nós temos visto como o mal tem imperado em tantos lugares. Nós temos visto a maneira trágica como as pessoas têm conduzido as suas vidas. E nós aprendemos essa noite que a solução está no Senhor. Somente o Senhor tem poder para redimir, transformar vida de pessoas. O homem por si mesmo é incompetente em transformar a sua própria vida de uma maneira perfeita. Mas o Senhor transforma-nos a cada dia, para nos apresentarmos no dia final de modo perfeito. Ó Deus, quando olhamos a maneira como devemos viver, em termos de sermos cidadãos do reino, a termos fome e sede da justiça, ó Deus, quando nos lembramos que muitas vezes falta em nós esse apetite e essa sede, não cabe outra coisa a nós que não seja chorar diante do Senhor. Rogar por Tua misericórdia, por Tua ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos nós, como filhos do Senhor, como servos, cidadãos do reino, sal da terra e luz desse mundo. Para que as nossas obras, para que a nossa vida possa glorificar o Senhor. Abençoe os Teus filhos.
Que possamos, ó Deus, jamais, como filhos do Senhor, nos conformarmos com esse presente século. E que diante, ó Deus, desse inconformismo nos nossos corações, sermos conduzidos por Ti mesmo a pregar a Tua palavra, o Evangelho do Senhor, que é poderoso para transformar a vida de pessoas, para conduzi-las ao reino dos céus. Ó Deus, nós nos alegramos naquilo que o Senhor fez em nós em Cristo Jesus. Todos nós estávamos perdidos, extraviados, indispostos, ó Deus, a Te buscar. Mas foi o Senhor mesmo que deu o primeiro passo e propôs a nós a reconciliação. Na cruz nós somos reconciliados. Pelo sangue do Filho nós somos reconciliados. Ó Deus, ajuda-nos a darmos uma resposta coerente a essa obra tão maravilhosa que o Senhor realizou em nós, por nós. Que possamos a cada dia render graça ao Senhor por Tua bondade. No nome bendito de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, nós estamos chegando ao término do nosso culto. Quero agradecer a presença dos irmãos. É algo maravilhoso, irmãos, quando a gente vê a igreja se reunindo. Algo maravilhoso quando eu vejo o irmão colocando lá no grupo assim: olha, irmãos, já não há mais espaço para agendamento, as vagas estão ocupadas. Ainda nós estamos com um limite, né, em termos de quantidade que nós devemos ter de pessoas aqui. Mas nós passamos momentos em que não havia procura, e hoje há procura. E louvado seja o Senhor, seja grato por isso. Tem muitos irmãos que gostariam de estar aqui, mas são impedidos. São de grupo de risco, são outros problemas que estão vivenciando. E possamos orar para que Deus continue nos guardando. Quero convidá-la para que você se coloque de pé. Eu estarei impetrando a bênção do Senhor ao teu coração. Jamais se esqueça, meu querido, de orar sem cessar. Ore pelos seus irmãos. Tem irmãos aqui que estão enfermos, carecendo da misericórdia. Nós aprendemos nessa manhã que Deus é poderoso para curar, se Ele quiser. Nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer milagres. Ele é o Deus do impossível. O que compete a nós é orarmos, colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse tempo precioso, de estar reunido aqui com os meus irmãos e cultuando o Senhor nosso Deus. Certos da Tua bondade, da Tua misericórdia para conosco, rogamos que o Senhor nos abençoe, nos dê um restante de noite feliz na Tua presença, nos dê uma semana abençoadora, que sejamos nós guardados, amparados sempre por Tua boa mão. Nós queremos, ó Deus, agradecer pelos irmãos que completaram hoje mais um ano de vida. A Tua bênção seja sobre a vida da nossa irmã Manuel e do nosso irmão Silvio. Queremos rogar pelos aqueles que se encontram enfermos, para que o Senhor conceda a Tua graça, e se for da Tua vontade, os colocarem de pé para a Tua própria glória. Talvez há irmãos meus aqui orando, com muitas demandas, e colocam diante do Senhor, certos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Ó Deus, seja gracioso para com os Teus filhos, que sejamos nós guardados em todo o tempo pelo Senhor. Oramos então, para que Tua bênção seja sobre nós, no nome bendito de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, noite abençoadora para todos vocês, que Deus os abençoe. Amém. Em Teus braços
toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus.